No dia 17 de julho de 1981, um homem acompanhava a Stacy para um passeio no acampamento. Ele tira o olho dela em questão de segundos e ela simplesmente desaparece. Eu sou a Mari Reis e vamos entender esse caso. Então, antes da gente entrar especificamente no dia 17, a gente precisa entender um pouquinho antes dos fatos que antecederam esse dia. A Stacy e o seu pai George, eles haviam programado uma viagem a cavalo por 4 dias em um acampamento chamado White Sierra, que fica lá no Parque Nacional de Yosemite. Nessa época, a Stacy tinha apenas 14 anos e ela adorava esse tipo de viagem. Ela amava tudo que envolvia a natureza e também essas práticas ao ar livre. O primeiro dia da viagem foi no dia 17 de julho e eles se encontraram no lugar que ficava mais ou menos na metade do parque de Yosemite. Lá nesse lugar, eles encontrariam um grupo de 10 pessoas e também um instrutor lá do acampamento. A última foto da Stacy foi tirada nesse dia e é uma foto que ela está em cima de um cavalo e ela está pronta ali para seguir a viagem. Então, esse grupo, eles começam a seguir viagem e eles seguem por uma trilha que levaria até o alto das montanhas. Mais ou menos umas 3 horas da tarde, eles já tinham andado alguns quilômetros a cavalo, então eles param em um lugar chamado Catedral e é lá que eles vão fazer o almoço. E aí eles descansam um pouco para conseguir seguir viagem para chegar no seu primeiro destino oficial, que seria esse acampamento chamado White Sierra. Nesse acampamento, tinham vários lugares para eles conseguirem montar as suas barracas. Então, assim que a Stacy e o pai dela chegam, eles já escolhem um canto, começam a desfazer as malas e a montar a barraca no lugar que eles ficariam para descansar um pouco. Só que, como eu disse antes, a Stacy, ela amava aventuras. E ela mal chegou ali e ela já queria sair daquele lugar para conhecer tudo o que tinha ali perto daquela região do acampamento. Inclusive, ela levou até a câmera fotográfica dela, que ela queria registrar todos os momentos e todos os lugares que ela passasse. Então, a Stacy começa a pedir muito para o pai dela para levar ela em um lago próximo que tinha ali do acampamento, mas o pai dela estava muito cansado. E aí ele falou que ele não iria e que ela também não iria sozinha. E mesmo ela insistindo muito, ele falou que ela não iria. Só que aí, um homem chamado Gerald Stewart, ele estava nesse acampamento, ele tinha 77 anos, e aí ele viu que ela estava insistindo muito, que ela queria muito ir, e ele acabou se propondo a levar a menina e voltar com ela. E aí o pai dela acaba autorizando essa ida até esse lago que ela tanto queria. E ao que tudo indica, esse senhor ele não era conhecido da família, eles acabaram se conhecendo nesse acampamento. E aí a Stacy e esse senhor Gerald, eles vão caminhando até esse lago chamado Sunrise. A Stacy queria tirar algumas fotos desse lago e aí eles foram caminhando. Só que só para vocês terem uma ideia, essa trilha que levava até o lago, ela era uma trilha muito fácil. Ela era uma trilha reta, basicamente. Que apesar de ter alguns pontos ali na região que eram lugares mais perigosos, esse em específico ele não era. Ele era bem fácil de fazer. Só que aí chega um momento dessa trilha que o Gerald, ele cansa e ele decide se sentar, porque ele precisava recuperar o fôlego. Só que a Stacy queria chegar logo nesse lago, então ela queria fazer a caminhada sozinha. Ela diz para ele que ela vai lá rapidinho, vai tirar umas fotos e que volta para ficar com ele. E aí ele permite. E ele fica sentado olhando para ela. E para vocês terem uma ideia também de como esse lago ele era muito próximo do acampamento, o instrutor ele estava cuidando dos cavalos e ele conseguiu ver o momento que a Stacy estava em cima de uma pedra próximo daquele lago. Não se sabe muito bem o que aconteceu, mas em um determinado momento esse senhor ele tira os olhos dela e em questão de segundos, quando ele retorna para olhar para ver onde ela já não está mais lá. E aí ele fica preocupado e ele decide caminhar até o lugar que ela estava. E aí nesse caminho ele encontra 3 pessoas que estavam voltando do lago e ele pergunta se eles tinham visto a Stacy, mas as pessoas negam. E aí, nesse momento que ele realmente fica muito preocupado e ele tem certeza que aconteceu alguma coisa com ela. O Gerald, ele tenta encontrar a menina e aí ele não consegue. Ele volta correndo para o acampamento e começa a falar ali para as pessoas o que tinha acontecido. Assim que as pessoas ficaram sabendo o que tinha acontecido com a Stacy, eles já se mobilizaram entre eles
e saíram para procurar a menina. Só que eles não tiveram sucesso. E aí, pouquíssimo tempo depois, basicamente na mesma hora, eles chamam os guardas florestais para começar as buscas. Os guardas começam a procurar a menina, só que as buscas oficiais, elas só foram realmente no dia 18. Muita gente se comoveu com o que tinha acontecido com ela, então eles se voluntariaram para começar as buscas e tinha uma média de 100 pessoas que estavam atrás da Stacy. Para vocês terem uma noção, tinha 80 pessoas a pé procurando por ela, tinha 8 equipes de cães farejadores e também helicópteros rondando toda a região. E a Guarda Nacional trouxe mais 130 pessoas para fazer essas buscas. Essas buscas, elas se concentraram na região do acampamento, também nas partes que eram próximas ao lago, nos lagos que tinham na região e também até em distância de quilômetros. Todo mundo estava muito empenhado para encontrar a Stacy. Os lagos, eles foram revistados, porque eles achavam que a menina tinha caído acidentalmente, mas nunca se encontrou nenhum vestígio dela, que ela pudesse ter escorregado ou qualquer coisa do tipo. Todo mundo estava atrás da Stacy, todo mundo estava andando, olhando nos mínimos detalhes, nos mínimos buracos que tinham lá naquele lugar, e nada de encontrar a Stacy. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram equipes para ficar à noite ali na região. As noites ali, elas eram congelantes. Mas apesar disso, ficava uma equipe andando a noite inteira, porque eles esperavam que a menina poderia aparecer a qualquer momento. No dia 22 de julho, a polícia então começa a reduzir as equipes, porque não se encontrava nenhum tipo de rastro, nenhum, absolutamente nada dela eles encontraram. Não tinham pegadas, não tinham manchas. A única coisa que encontraram dela foi a lente da câmera, mas mesmo assim não tinha nenhum outro sinal dela. No dia 26 de julho, as buscas foram oficialmente encerradas, porque a polícia acreditava que, por tanto tempo passado, eles já não encontrariam mais a Stacy. Um dos guardas florestais, ele inclusive disse que é como se ela tivesse sumido. Um momento ela estava ali, no outro ela não estava mais, porque não encontraram nada. E esse caso, até hoje, ele é um grande mistério. Até hoje existem diversas teorias do que poderia ter acontecido com a Stacy, e a primeira delas é que ela teria sofrido um acidente. Como aquele parque tinham várias áreas que eram consideradas perigosas, ela poderia ter escorregado ou simplesmente caído em algum lugar. O que comprovaria isso seria que a polícia teria encontrado as câmeras da lente dela. Mas como que a Stacy teria escorregado ou caído em algum lugar sem que ela deixasse qualquer tipo de rastro? É muito estranho. Outra hipótese seria que a Stacy teria sofrido um ataque de um animal selvagem. E realmente ali na região tem vários animais silvestres. Só que os casos de ataque ali são muito raros, mas eles não são impossíveis. Mas vamos pensar, se um animal tivesse atacado a Stacy, com toda certeza desse mundo, teriam diversos rastros. Primeiro, porque ela lutaria contra o animal. Outra, poderia ter manchas de sangue, sinais de arrastamento, enfim, vários sinais que não foram encontrados ali na cena. Outra teoria é que a Stacy não estava sozinha e que ela teria sido sequestrada. Existem muitas pessoas que desaparecem em parques nacionais e realmente existe uma suspeita muito grande que essas pessoas estariam sendo raptadas. Mas aí, quem poderia estar seguindo ela? Primeiro que aquele lago ele era muito próximo do acampamento, tinham várias pessoas conhecidas, inclusive o instrutor tinha visto somente ela naquele lugar, e também aquele senhor que estava olhando ela, ele não falou que viu ninguém. E aí, se a gente para pensar também, se fosse um rapto, será que não existiriam vestígios dela? Muitas pessoas acreditam que quem realmente teve algum envolvimento nesse caso foi o senhor de 77 anos, o Gerald, mas esse é um caso delicado, porque ele foi a última pessoa a estar com a Stacy, e ele demonstrava realmente que estava muito cansado. Então a polícia não conseguiu ligar ele de fato a nada, e até hoje ele não foi considerado um suspeito real. E outra teoria é que ela simplesmente teria ficado desorientada e que ela saiu ali andando pela floresta e acabou se perdendo. Todas essas teorias são muito boas,
Mas se a gente pensar que eles usaram cães farejadores, gente, são cães treinados. Eles são treinados para encontrar desaparecidos. E mesmo assim, eles não conseguiram encontrar nenhum rastro, nenhum cheiro dela. E agora nós entramos na última teoria. E essa teoria ela é muito forte lá fora, porque seria realmente um desaparecimento inexplicável. Essa teoria é chamada de Missing 411 e foi feita por um ex-policial e escritor chamado David Paulides. Esse termo ele é usado para se referir a desaparecimentos que ocorrem de forma misteriosa em parques nacionais lá dos Estados Unidos e também em vários lugares do mundo. Esse não é o único caso do Missing 411, existem vários outros e vários desaparecimentos que acontecem da mesma forma que aconteceram com a Stacy. As pessoas simplesmente estão ali e de uma hora para outra elas desaparecem. O que é muito estranho nesses desaparecimentos é o fato de a polícia usar cães farejadores, que são cães treinados e eles não conseguem encontrar nenhum rastro e nenhum cheiro da pessoa desaparecida. E existe um padrão nesses desaparecimentos. Eles geralmente acontecem aonde tem água. Vários casos desses desaparecimentos, as pessoas foram encontradas e em grande parte deles, essas pessoas foram encontradas em locais que já haviam sido revistados pela polícia e que de primeiro momento não teriam sido encontrados. E é por isso que muitas pessoas acreditam que esses desaparecimentos eles têm relação com algo sobrenatural ou então com algo que não consegue ser explicado. O caso da Stacy, ela entrou para esse Missing 411, porque apesar de todos os esforços, nunca foi encontrado nada ou qualquer tipo de pista. É como se ela realmente tivesse evaporado. Ela sumiu da região e ninguém consegue encontrar. Eu não sei o que vocês acham desse caso, mas eu acho que é um caso muito misterioso, porque é estranho você pensar que você tem cães treinados e preparados para encontrar desaparecidos e simplesmente eles não encontram nada. Eu não sei. Eu acho muito estranho isso. Agora, eu vou aproveitar que a gente chegou no final desse caso. E se você gostou desse vídeo, se você tem gostado dos conteúdos que eu tenho trazido por aqui, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal e também deixar um comentário sobre quais casos você gostaria de ver por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.